de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Queridos, nós vamos dar continuidade aqui a falar um pouco mais sobre santidade, sobre ser santo. E eu gostaria que você fosse lá em Hebreus capítulo 12, e no versículo, é o versículo 14, só que eu estava meditando aqui agora, vai lá no versículo 10. Aqui no versículo 7, Deus ele está repreendendo, ele está falando aqui através do apóstolo, uma repreensão aos seus filhos. Só que aqui, no versículo 10 diz assim, nossos pais nos disciplinavam por curto tempo, por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Aleluia! Deus ele disciplina, ele corrige a todos aquele que ele ama. Se você está passando por correção, porque Deus ele te ama. Deus ele te ama e ele quer o melhor para você. Ele quer que você se torne santo, ele quer que você se torne puro, ele quer que você se torne separado. Então, se você está passando por alguma tribulação, por alguma correção divina, é porque Deus ele te ama e ele quer que você se torne santo. Glória a Deus. Agora vai lá no versículo 12. Aliás, no versículo 14, perdão, igreja. É o versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos. Ou algumas traduções, segue a paz com todos. O que é paz? O que é paz, igreja? Diga assim, paz é um fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito Santo. E a paz é uma delas. E o que eu quero falar com paz? Porque às vezes nós ministramos no último domingo sobre santidade, sobre santificação, e a pessoa ela vai achar que é só se santificar, se separar, mas esquece de todo um complemento. A paz ela faz parte disso, você ter paz com o seu irmão, você ter paz na sua casa, na sua família, você ter paz com todos, segue a paz com todos, ou seja, você tem que empregar uma força, você tem que correr atrás da paz, ter paz com o teu irmão que está do teu lado, ter paz com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, buscar essa paz constantemente. Amém? Isso é muito importante. Por quê? Porque não é você só se santificar. Se separa, se santifica, ora, jejua, medita na palavra de Deus, mas quando você chega na igreja, ou quando você está de frente com aquela pessoa que você está com raiva dela, você não cumprimenta, você não fala nada, ou seja, você não está em paz com aquela pessoa, você não está praticando o que a Bíblia Sagrada diz, segue a paz, ou seja, tenha paz com todos, tenha harmonia, tenha alegria com todos. A santificação, ela é importante sim, mas a paz que o apóstolo está falando aqui, ela também é importante. Segue a paz com todos. O que é seguir a paz? É você perseguir, é você correr atrás de algo que está te impedindo de se santificar.
É você correr atrás daquilo que está dentro de você, que você tem que colocar para fora. Como a palavra de Deus diz, olha só o tanto que isso é importante. A palavra de Deus diz que quando você for trazer o teu dízimo e lembrar, certo? Que você tem algo com alguém, a palavra de Deus diz o quê? Coloca do lado, certo? Coloca do lado do altar, vai ter com aquela pessoa, certo? Vai lá, faça as pazes com aquela pessoa, depois você volta e deposita o seu dízimo no gasofilácio. Da mesma forma, a santificação. Se você tem algo com alguém, vai lá, certo? Conversa com aquela pessoa, faça as pazes, coloca tudo em dia. Amém? E na vida de casado isso é constante, né? A vida de casado é bênção. Mas Deus é mais, e é Ele que nos dá a vitória. E nós estamos aprendendo bastante com a palavra de Deus. Por quê? A paz, queridos, é um dom do Espírito Santo. Se você não buscar o Espírito Santo para dentro do teu coração, você não vai quebrar o seu eu, você não vai quebrar o seu ego, para ir fazer as pazes com tal pessoa. É somente o Espírito Santo quem vai te auxiliar, quem vai te ajudar. É somente o Espírito Santo quem vai te capacitar. Você quer ser santo? Então busca o Espírito Santo, porque Ele é santo. Ele é o Espírito de Deus. Deus é santo e o Espírito dele é santo. Então, se você quer ser santo, busca o Espírito Santo e Ele vai te mostrar. Diga assim comigo, ó. Diga assim: o Espírito Santo mostra os meus erros. Agora diga: o Espírito Santo me ajuda a organizar a minha vida. Amém? Então é o Espírito Santo que vai te ajudar, igreja. É o Espírito Santo de Deus quem vai te ajudar a você colocar a sua vida em ordem. Aonde você tem que corrigir, qual é o curso da sua vida que você tem que corrigir, o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar. Então, igreja, você tem que gastar uma energia, correr atrás, para que você possa viver em paz, observar aonde você está errando, aonde você tem que corrigir, qual curso da sua vida você tem que corrigir para ter paz com todos. Amém? Vamos aqui para a leitura, olha só, o tanto que essa palavra é maravilhosa. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, queridos, não é só participar do culto de libertação nas quartas-feiras, não é só participar dos cultos de busca do Espírito Santo no domingo. É um complemento. Na quarta-feira você vem e se liberta. Mas no domingo você vem buscar o Espírito Santo para dentro do seu eu, para dentro do seu coração. E o Espírito Santo de Deus te ajuda. Então segue a paz com todos. Segue a paz com todos. E se esforcem para ser santos. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E o escritor desta carta aqui, ele nos dá um ensino que a mesma importância que você tem, a mesma força que você tem que empregar para seguir a paz, para ter paz,
essa mesma força você tem que empregar ela para buscar a santidade, para viver com Deus, buscar uma santidade plena. Todos nós que fomos remidos pelo sangue de Cristo, nós somos lavados pelo sangue dele. Nessa terra nós não alcançamos a santidade plena, mas nós estamos em um processo de santificação para quando o nosso Senhor vier arrebatar a sua igreja, aí nós vamos viver a plena santidade em Deus, através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Então, queridos, você tem que viver em paz com todos, mas você tem que se esforçar para se santificar. Como é? Orando, meditando na palavra de Deus, vivendo em santidade, se aproximando de Deus. Todas as vezes que você ora, você se torna mais próximo de Deus, você se torna mais íntimo. Quem já viu uma mulher grávida? A mulher grávida, ela tem um cordão umbilical, não é? Na criança, que o alimento que a mulher come, aquele nutriente vai para a criança, não é? Não é verdade? Aquilo que a criança precisa, o cordão umbilical traz aquele alimento para ela. A oração é como se fosse um cordão umbilical na vida de um cristão. Por quê? Porque todas as vezes que você ora, todas as vezes que você busca, Deus, Ele te dá o que você precisa. Através da sua oração, você está sendo alimentado por Deus através da oração. Você está sendo alimentado pelo Senhor através da oração. E a importância de você se santificar é qual? É porque você vai ver a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus, igreja. Então não é só uma quarta-feira você vir e pedir para Deus te libertar a sua família e não ter uma constância. Tem que ter uma vida constante com Deus. A santidade, ela é constante com Deus. Ainda que você seja pecador, ainda que nós sejamos falhos, pecadores, mas o sangue de Jesus, ele nos livra do mal. E o Espírito Santo, ele nos ajuda. Então nós temos que nos tornar santo. Todas as vezes que nós oramos, que nós buscamos ao Espírito Santo de Deus, nós buscamos para nós um combustível, para que nós possamos negar o mundo lá fora, o prato do mundo lá fora. Amém? Então o Espírito Santo, ele te ajuda, ele te dá um combustível para você negar a vida lá fora, negar a sua vontade, a vontade do seu eu que você tem dentro de si. Então é o Espírito Santo de Deus que te ajuda a você ser santo, a você ser separado. Amém? É o Espírito Santo de Deus. Então o objetivo de você buscar o Espírito, a santidade é qual? É para que você possa se tornar mais íntimo, mais próximo de Deus. Negando a vontade, negando o seu eu, você vai se tornar mais próximo, mais parecido com Cristo. O objetivo é que você possa ser parecido com o seu Salvador, com o Senhor Jesus Cristo. E Ele esteve nessa terra aqui. A palavra de Deus diz que tudo que você passou, que você passa, Ele também passou. A Bíblia Sagrada, ela diz que o nosso Senhor Jesus, Ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo. Tudo que você é tentado, o meu Senhor Jesus, Ele também foi. Ou seja, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para viver com Deus. Você tem que se esforçar para ser santo, para ser próximo. É algo que você tem que fazer. Você tem que empregar uma força, algo para ser parecido com o Senhor. Da mesma forma que você levanta de manhã cedo e vai para o seu serviço, às vezes doente. Quem já foi trabalhar doente? Gripado, com dor de cabeça, com febre. Você vai, não vai? Porque para ter uma vida com Deus, uma constância com Deus, às vezes você reclama de qualquer coisa. Muitas das vezes o ser humano é assim. Ah, tem culto, tem oração lá no monte.
Segunda-feira, 8 horas. Mas aí você sai daqui, essa mudança de tempo, né? Às vezes a pessoa, ela sai, pega um vento frio aí no meio do caminho, ela resfria, pega um resfriado. Aí amanhã amanhece ruim. Cabeça doendo, a garganta coçando, vai trabalhar. Às vezes a pessoa trabalha ali em Goiânia e vai. Certo? Chega lá, fica daquele jeito, o patrão pede para fazer uma coisa, a pessoa faz, reclamando, mas faz, mas aí vem embora. Ô, glória, acabou o dia, vou embora. Cheguei em casa, eu vou tomar um remédio, vou descansar. Mais 8 horas eu vou lá para o monte. Vou estar lá no monte adorando a Deus, buscando uma santidade para dentro de mim, me santificando. Porque trabalhar eu fui, agora eu vou me esforçar e vou para o monte, vou orar, vou buscar a Deus. Aí no meio do caminho bate aquele desânimo, aí a pessoa esmorece, fica em casa, não vai para o monte, mas trabalhar foi. Empregou uma força para ir trabalhar, certo? Ela empregou uma força da onde ela não tinha, mas ela foi trabalhar. Agora, para se santificar, para buscar a presença de Deus é da mesma forma. E você ainda tem que fazer algo a mais. Amém? Da mesma forma que você levantou, foi trabalhar, você tem que buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo, se santificar, se separar. Para quem? Para Deus ou para os pastores? Você vai no monte orar. Para Deus? Ou é porque os pastores estão lá te vendo? Você vai num culto no lar. Para Deus? Para buscar a Deus? Né? Para buscar a presença de Deus, para receber uma palavra? Ou você vai lá porque os pastores estão lá, os obreiros estão lá? Então tudo que nós fazemos para Deus. Então tudo que nós colocamos na nossa mente, vamos fazer para Deus, é para Deus, igreja. Uma oração na segunda-feira é para você se santificar, para você se tornar próximo. Um culto no lar é para você receber ali a palavra de Deus, porque é a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura, que transforma. Então na quarta-feira da mesma forma, quando você participa de um discipulado é porque você quer aprender mais. Nas quinta-feiras, quando você participa de um discipulado é porque você tem interesse em aprender a como ser santo, como orar, como jejuar, como meditar na palavra de Deus. É porque você está colocando uma força que está saindo dentro de você para você aprender a mais, para você aprender algo a mais de Deus. Da mesma forma que nós que estamos aqui, na liderança, nós também empregamos uma força para aprender algo a mais de Deus. E todos os dias nós aprendemos, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Então todos os dias nós que estamos aqui aprendemos, então nós empregamos uma força, você também tem que fazer. Você também tem que matar o seu eu, a sua vontade, o seu ego, para você se santificar, para você se separar, para você se tornar próximo do seu Criador. É algo que você tem que fazer, não nós já fazemos por nós, mas você tem que fazer, você tem que se separar, você tem que se santificar, você tem que orar, você tem que meditar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, você tem que jejuar, você, diga assim, eu tenho que me esforçar para me tornar santo. Só que o melhor de tudo, sabe o que é? É porque o meu Senhor Jesus, Ele disse assim, eu vou para o Pai, é necessário que eu vá. Só que quando eu for, eu vou enviar alguém, vou enviar o Espírito Santo. E Ele vai estar convosco todos os dias. E Ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo Ele está aqui, Ele está no meio de nós. Ele está em você, Ele está em mim. Ele habita em nós e Ele nos ajuda. Porque nós somos fracos, mas quando reconhecemos que somos fracos, que somos pecadores, o Espírito Santo nos ajuda a nos tornar santos, a nos tornar próximo de Deus. Então, igreja, a parte que cabe a você fazer, você tem que fazer.
Ninguém pode fazer por você. Deus, ele não vai descer do céu e vai falar para você: Daniel, você tem que se separar. Daniel, você tem que se santificar. Não, é você que tem que observar as suas ações e as suas atitudes, separar para Deus. Da mesma forma, eu, pastor Carlos, todos nós temos que fazer, você tem que fazer. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então você segue a paz com todos, e a santidade, você segue a paz com todos, para serem santos, né? E sem santificação ninguém vai ver a Deus, igreja. Então a importância de você se santificar está aí, a importância de você ter paz com todos está aí, a importância é essa. Você se santificar, você se separar, falar: hoje eu vou meditar na Bíblia, hoje eu vou meditar na Torá, na palavra de Deus, hoje eu vou orar, hoje eu vou buscar a plenitude do Espírito Santo aqui no meu quarto. Da mesma forma que eu falei que esse templo aqui ele é santo, ele foi separado, ele foi consagrado para Deus, você também é santo. Amém? E nós estamos aqui reunidos em nome de Deus. Lá na sua casa você está reunido no nome de quem? De Deus. Quando você entra para o teu quarto, dobra o joelho ali na tua cama, fala: Deus, eu estou aqui, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero ser santo, Senhor, então me ajuda a me santificar, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, eu quero ser santo como o Senhor é. Deus, ele vem sobre você naquele ambiente ali, igreja. Por quê? Porque para Deus não há limitações. Deus, ele é o Deus de toda a terra. Salmos 24, Deus é o Deus de toda a terra. De toda a terra. Então o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que está aqui conosco, ele está lá em São Paulo, está na Bahia. Nós não podemos limitar a mão de Deus. Quando você entrar no teu quarto e falar: Deus, eu vou orar, eu vou ler a sua palavra, e eu vou buscar a plenitude do teu Espírito Santo da mesma forma que eu busco lá no templo, Senhor. E eu te peço que o Senhor venha sobre a minha vida neste momento. Não sei qual vai ser a hora que você vai orar, mas pede para Deus, ele vai vir sobre você. O Espírito Santo vai invadir aquele ambiente onde você está e você vai sentir a plenitude do Espírito Santo. Basta você arrancar de dentro do seu coração o mal. Leia Gálatas capítulo 5, que você vai ver qual que é o fruto da carne e quais que são os frutos do Espírito Santo. Então pede para Deus arrancar os frutos da carne de dentro de você e colocar os frutos do Espírito Santo. Amor, paz, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio, temperança. Pede para o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Mas você tem que fazer a sua parte. Você quer se tornar santo? Você quer se tornar próximo de Deus? Se separa, igreja. Se separa. Se separa desse mundo lá fora. As coisas do mundo lá fora. Muitas pessoas estão se voltando para o mundo. Muitos cristãos estão se voltando aí, para as coisas deste mundo. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se separar. Você tem que fazer algo que vai chamar a atenção de Deus. Se tornar santo. Glória a Deus? Quem entendeu? Glória a Deus? Então se coloca de pé em nome do nosso Senhor Jesus. A santidade, ela vem de Deus.